Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora da PEC que está sendo proposta pelo Marcos Polon, o deputado lá do Mato Grosso do Sul. É um deputado muito bom, gosto muito do Polon, é pró-armas, é pró-liberdade, e ele está propondo agora uma PEC sobre liberdade de expressão absoluta. Essa PEC aqui pode ser a resposta até sobre essa decisão do STF de censurar as redes sociais, porque em última análise ela impede essa decisão do STF de censurar as redes sociais. Eu vou explicar para vocês o porquê aqui, né? Essa notícia foi sugerida por Freebird, Peter o Rocambole Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a PEC propõe liberdade de expressão absoluta e imunidade total a parlamentares. Então, não é liberdade de expressão absoluta para parlamentares, tá? Ele reforça tanto a liberdade de expressão para qualquer pessoa, quanto também para a imunidade parlamentar, né? Então, olha só, o deputado federal Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, apresentou uma proposta de emenda à Constituição que pretende elevar a liberdade de expressão à condição de direito absoluto. Eu gostaria de ver exatamente como isso está escrito na descrição, tá? Não foi divulgado ainda essa PEC, o texto da PEC a gente não tem ainda. Eu gostaria de ver como é que isso está escrito lá. Por quê? Porque direito absoluto é uma coisa que os positivistas não gostam, né? Eles dizem que não, que nenhum direito é absoluto, todo direito tem limites e coisa e tal. Você dizer que o direito é absoluto, isso pode causar resistência, mas eu não sei. O que quer dizer isso na prática, no que está escrito ali no projeto de lei dele, né? No projeto de emenda à Constituição dele, né? E ampliar de forma irrestrita a imunidade parlamentar, mesmo para declarações feitas fora do exercício do mandato. Isso daqui é uma coisa muito curiosa, porque isso já foi tentado tantas vezes, cara. Se você pegar a Constituição brasileira, tem tantas tentativas que foram feitas de dizer que a imunidade parlamentar é forte, que não pode ser processada, e sempre vem a justiça processando um deputado, proibindo um deputado de falar alguma coisa. Impressionante isso, né? Bom, a PEC já tem apoio de 62 parlamentares dos 171 necessários para iniciar a tramitação. Mas lembra, é uma PEC, precisa ser aprovada por 3/5 da Câmara em 2 votações e 3/5 no Senado. Então não é uma coisa fácil de se conseguir. Eu acho excelente, acho que poderia ser uma resposta muito boa caso, né, conforme fique a questão da liberdade de expressão depois da decisão do STF. O STF já deu aquele voto de decisão lá censurando as redes sociais, mas a verdade é que não publicou o voto ainda. A gente ainda não tem o resultado final daquela votação do STF, exatamente o que eles pretendem, e não sabemos ainda o impacto que isso vai gerar. Então pode ser que o impacto seja significativo e isso seria uma resposta da Câmara a essa decisão do STF aqui, ó. Segundo a justificativa da proposta, a liberdade de expressão deve ser protegida sem qualquer tipo de limitação ou restrição, nem mesmo por normas infraconstitucionais ou decisões judiciais. Ou seja, uma decisão judicial que proíba as pessoas de falarem alguma coisa é automaticamente inválida. Isso estaria na Constituição e, portanto, a decisão do STF de censurar as redes sociais é automaticamente inválida, né? Além disso, ou seja, são duas coisas independentes, a imunidade parlamentar se estende a todas as manifestações dos parlamentares, inclusive fora do Congresso Nacional. Bom, então, olha só, essa questão da imunidade parlamentar é uma coisa controversa, tá? Se você olhar aqui na Constituição, essa aqui é a Constituição. Esse negócio está no artigo 53, se não me engano. Tá aqui, olha só. Artigo 53 começou assim na Constituição. Os deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. E aí depois teve várias mudanças, com redações dadas por várias alterações, né, várias PECs, justamente para aumentar esse negócio, né? Aqui, ó. Era, os deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente, por quê? Porque tentaram responsabilizar civilmente, não penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, ou seja, tanto dentro quanto fora, porque tinha esse conceito de que não, que o deputado pode falar isso quando está na tribuna, mas se ele falar fora, falar para um repórter, já não é mais coberto. Ou seja, é uma briga porque os congressistas querem a liberdade deles falarem, e eu acho que é justo, né? O congressista tem que ter o direito de falar qualquer coisa, até porque ele está discutindo novas ideias ali, né? E no final das contas, o executivo e o judiciário teimam em tentar responsabilizar deputados por coisas que eles falaram, deputados da oposição, tipicamente, por coisas que eles falaram, né? Então, já teve algumas tentativas de melhorar a redação desse artigo de forma que fique claro que o deputado pode falar qualquer coisa, mas infelizmente isso continua sendo controverso.
de novo, eu não vi qual vai ser a redação proposta para esse artigo aqui pelo Marcos Polon, então não dá para avaliar se realmente é uma coisa muito boa ou se vai ser mais do mesmo. Mas, de qualquer forma, o sentido da coisa eu aprovo. De fato, congressistas deveriam mesmo ser invioláveis por suas opiniões, até porque como é que você vai discutir qualquer coisa sem poder falar livremente sobre qualquer assunto, né? Bom, outra coisa importante que ele fala é aqui do artigo 5º. O artigo 5º é o artigo que tem os direitos principais da Constituição. E um dos direitos que a gente já tem aqui, ó, olha só, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, né? Então é impressionante como é que o STF se julga não apenas no direito de legislar, mas na verdade no direito de refazer a Constituição ao dizer que pessoas vão ser responsáveis por não sei o quê. Não, a manifestação de pensamento é livre, não tem esse negócio, não tem por que proibir a manifestação de pensamento, né? A censura é vedada pela Constituição. Ou seja, já é um absurdo isso hoje. Então, eu também não sei qual é o texto que ele pretende colocar aqui para garantir essa liberdade de expressão absoluta. Mas o caminho está correto, o caminho é esse mesmo, né? O Marcos Polon, ele já tinha um projeto de lei que ele fez lá em 2024, falando nesse sentido também. Dispõe sobre a extinção dos chamados crimes de opinião e sobre a proteção da liberdade de expressão no Brasil, assegurando que nenhum indivíduo será processado ou responsabilizado criminalmente por emitir uma opinião sobre o governo, políticas ou qualquer outra questão de interesse público, né? O que provavelmente aconteceu de lá para cá é que ele foi aconselhado a fazer uma PEC, porque isso teria mais força, né? Conseguiria chegar mais longe essa proposta dele, garantir mais a segurança, mais a liberdade de expressão. Mas, de novo, sem poder ver o texto dele, a gente não sabe ainda. Eu dei uma procurada aqui, mas não encontrei o texto do Polon divulgado livremente aqui sobre qual seria essa coisa, né? A proposta de tornar a liberdade de expressão um direito absoluto visa eliminar as limitações, porque hoje você tem algumas limitações e coisa e tal, e garantir que as manifestações de pensamento, tanto individuais quanto coletivas, possam ocorrer sem interferência do Estado ou seus agentes. Aliado de Polon, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro também gostou da proposta e realmente coloca isso. A ideia é colocar a liberdade de expressão acima das demais garantias constitucionais, né? Atualmente a Constituição brasileira reconhece a liberdade de expressão como direito fundamental, mas admite restrições como a proibição do anonimato e punições por discurso de ódios e desinformação. Não sei se tem lei que fala sobre desinformação. A Constituição não tem nada de desinformação, não. Mas o que você tem é a construção do quê? É o judiciário decidindo esse tipo de coisa, né? Talvez deixe mais claro na Constituição que isso é proibido, que a liberdade de expressão tem que ser absoluta, e evita justamente nem tanto as leis, mas principalmente as decisões do STF, né? Essa vedação ao anonimato não deve ser vista como uma limitação à liberdade de expressão, mas sim como uma medida de proteção contra abusos e crimes que possam ser cometidos sob o manto do anonimato, né? De novo, eu não sei como que isso ficaria na definição, né? Outro ponto central é a redefinição da imunidade parlamentar, que hoje a proteção se limita a opiniões, palavras e votos emitidos no exercício do mandato. E a PEC amplia esse escopo para assegurar que os parlamentares possam se expressar livremente em qualquer circunstância, inclusive fora do ambiente legislativo e mesmo após deixarem o cargo. Então, interessante isso aqui. Sou a favor desse tipo de coisa. A questão é, isso tem força para passar? E aí é que eu não sei te dizer se tem ou não tem. Vamos aguardar, tomara que passe. Talvez seja mais possível isso começar agora para concluir na próxima legislatura. Em 2027 a gente espera um Congresso mais à direita. Mas vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.